noite. É uma alegria tê-los aqui nessa sala. Amém? Eu quero começar fazendo algumas perguntas. Quero perguntar para vocês e gostaria que vocês meditassem nas perguntas que eu vou fazer. Não precisa responder agora, pode responder para vocês mesmos essas perguntas. Vocês já se perguntaram qual é o discurso central das Escrituras? Vocês já perguntaram? Você já pensou sobre qual seria o discurso central das Escrituras? Você já se perguntou sobre isso? É claro que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é cristocêntrica, não é? Ela é. Toda ela vai ter que apontar para o Senhor Jesus. Eu saúdo os meus irmãos que estão chegando agora com a Shalom de Cristo, amém? Nós, então, sabemos que as Escrituras Sagradas, ela é cristocêntrica. Até o Velho Testamento aponta para Cristo. Afinal, meus irmãos, tudo é sobre ele. As Escrituras dizem em Romanos, capítulo 11, versículo 36, pois dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é que todos venham se entregar para Ele através do último grande avivamento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Do último grande avivamento? Pois é, precisa acontecer o último grande avivamento para que Cristo venha. Então, meu nome é Fabiana Padilha, eu sou casada com o Rony Padilha, e nós fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Nós somos um ministério comprometido com a verdade, com as Escrituras, e nós nos movimentamos em adoração ao Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, e oferecer aos vencedores por meio do ensino e da pregação do Evangelho do Reino, uma compreensão de vida alicerçada nos princípios de Cristo, na cultura do Reino e na mentalidade de governo. Somos um ministério comprometido com a palavra e com a obra do Reino que está em expansão para apressar a volta de Cristo. Amém? Louvado seja o teu nome, eterno de poder e de glória. Eu gostaria que vocês, meus irmãos, abrissem as Escrituras para começarmos, então, a nossa ministração da noite. Abram comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, e o versículo é o 2. Amém? E o texto, ele não é desconhecido, ele é muito conhecido de todos nós. Diz assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Antes de adentrar sobre o avivamento que eu quero trazer aqui, é importante falar como acontece o avivamento. E antes de falar sobre isso, eu quero trazer um contexto para o texto base que eu trouxe para a nossa ministração. Então, quem falou isso foi João, o Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel. Ele era um profeta que vinha a partir do deserto. Ele era vestido de pele de camelo e usava um cinto de couro. E ele se alimentava de mel e de gafanhotos, clamando aos que lhe ouviam e aqueles que também não ouviam, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Mas eu pergunto para vocês: se arrepender do quê? Vocês já se perguntaram por que devemos nos arrepender? Já que Jesus, ele fez tudo por nós, ele não fez? Fez tudo. Afinal, ele nos arrancou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês já prestaram atenção neste versículo, neste texto? Onde que nós estávamos?
no império das trevas, no reino da morte, mas ele nos transportou disso para o reino do Filho do seu amor. Que tremendo isso, né? Obrigada, papai, pela tua palavra, que nos limpa, que nos lava, que nos consola, que nos edifica, que nos traz para o centro da tua vontade. Amém. Aleluia. É claro que a parte de Jesus ele já fez, ele já concluiu. Jesus, o Cristo, o Messias, fez todas as coisas das quais ele deveria fazer. Quando ele estava pendurado no madeiro, ele bradou, não foi um suspiro, ele bradou, tetelestai, que significa está consumado. Nós sempre trazemos isso à lembrança, mas é importante que isso significa que ele fez a parte dele. Jesus entregou o seu sangue para estarmos em seu reino. Entretanto, nós, cada um dessa sala que está aqui, e você que está assistindo pelo YouTube, precisamos fazer a nossa parte nesse plano. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que nós temos também que fazer alguma coisa. Enquanto que a parte impossível, de acordo com a nossa visão, não é? Ficou para Jesus. Ele fez a toda a parte impossível. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos contribuir com aquilo que nós devemos fazer. O arrependimento vai nos libertando do que até então críamos ou estávamos presos. Eu vou repetir. O arrependimento vai nos libertando do que até então nós críamos ou estávamos presos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ora, vejamos, se Cristo me libertou do reino das trevas, eu posso voltar para o jugo da servidão? Sim, eu posso. Porque existem valentes que cuidam desses lugares que nós estávamos aprisionados, e quando libertos, ele vem nos perseguir. Mas isso é assunto para um outro momento, que nós estamos preparando para a batalha espiritual. Jesus, então, nos retirou para fora das amarras do inimigo. Mas pela falta de entendimento acerca do arrependimento, olha só, falta de entendimento sobre o arrependimento, nos colocamos novamente nas garras do maligno. Entenderam? Por falta de entendimento sobre o que eu devo me arrepender. Talvez vocês estejam se perguntando: tá, Fabiana, eu tenho que me arrepender novamente? Quantas vezes eu tenho que me arrepender? Eu tenho que ficar me arrependendo? Mas eu já confessei os meus pecados. Eu vigio para não pecar. E eu te digo uma coisa: sim, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender novamente. Você precisa entender que a nossa vida temos que nos arrepender. Em cada passo que damos no caminho que é Cristo, vamos nos servindo, comendo da verdade que é Cristo também. E isso deve gerar em mim e em vocês vida. Tem que gerar vida em nós, que também é Cristo. Pois, do contrário, se não gerar vida, nós estamos estagnados, parados, inertes, engessados neste caminho. Nós temos que observar o quanto ainda estamos distantes da altura do varão perfeito. E isso é a dosimetria do quanto ainda temos que nos arrepender. Entenderam? Vou repetir. Nós temos que olhar para Cristo e ver o quanto ainda estamos distante do caráter dele. Essa diferença é o tanto, é a dose que eu ainda tenho que me arrepender. Aí eu consigo prosseguir, porque eu consigo receber vida em mim. A ideia, meus irmãos, de arrependimento é contra atos que praticamos, que consideramos pecados, não é mesmo? É isso? Mas eu quero fazer uma pergunta.
Será que estes pecados que a gente pensa que é pecado é o único que eu tenho que me arrepender? Ou existem outras coisas que eu nem acho que seja pecado, mas eu tenho que me arrepender? Entenderam? Eu penso que pecado é um número X de ações que eu pratico contra a santidade de Deus. Mas não é só este que é o meu alvo. Eu tenho que ampliar a minha mente, ampliar constantemente a minha mente, para entender que eu tenho que assumir uma responsabilidade no arrependimento para que venha efetivamente o avivamento. Então, nós temos que abrir a nossa mente para entender que não é só aquilo que nós achamos que é pecado, que é pecado. Quem vai nos ajudar nisso é o Espírito Santo. Ele vai nos instruir. Fabiana, você faltou com aqui, ó. Te arrepende. Fabiana, você pecou aqui. Te arrepende. Amém? Importante. Veja, por exemplo, vocês souberam que alguém pecou contra Deus através da vida de vocês. Ou seja, fez uma fofoca de vocês. Falou mal de vocês. Inventou uma mentira de vocês. E sabe o que eu digo para vocês? Arrependa-se. Arrependa-se por ter gerado isso nessa pessoa. E peça perdão ao Senhor. Mas, Fabiana, eu não fiz nada. Eu sou a vítima. Sim, eu sei que você é a vítima, eu sei que você tem razão, mas escolha não ter razão, escolha agradar a Deus. Escolha isso. Amém? Ah, tem outro detalhe aqui, tem mais um plus dessa parte. Você tem que entrar em intercessão em favor dessa pessoa que cometeu o ato de injustiça contra você e pedir perdão no lugar dela. Pedir, Pai, não atribui esse pecado a essa pessoa. Ela não sabe o que ela está fazendo. Lembra quem falou isso? Jesus. E depois Estevão também fez isso. Eles estavam sendo assassinados. E mesmo assim, eles disseram: não atribua este pecado a eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando vocês olham para Jesus e veem que vocês estão ainda distantes de Jesus, é o nível de arrependimento que nós temos que ter. Amém? Mas, Fabiana, aí já é demais, né? Eu sei. Eu acho que pode ser sim demais. Mas é isso que Deus deseja que o filho maduro faça. É isso que Deus deseja que nós façamos. Então, vamos fazer, não é? Amém? Vai doer? Vai, claro que vai. Nosso orgulho vai dizer: não, mas eu que tenho a razão, não, meu Deus, ele que se resolva com seus pecados. Mas prefira não ter razão. Prefira fazer aquilo que agrada a Deus, porque você agradando a Deus, você vai crescendo, crescendo na graça, na estatura em Deus e no conhecimento. Amém? É difícil? É, gente. Mas se Jesus conseguiu, a gente também consegue. Amém? Gente, o arrependimento, ele nos coloca num patamar de humildade e submissão. Faz abrir espaço no nosso coração para entrar as coisas de Deus. Quanto menos de nós estiver estocado em nosso coração, mais espaço sobra para estocar os princípios de Deus. Amém? Em verdade, nós vivemos debaixo de uma justiça humana e um senso de justiça muito precário, onde avaliamos a partir de uma ótica limitada, pois vemos a partir de um ponto. Esquecemos que Deus já viu tudo, Deus já sabe de tudo, e Ele sabe o que é melhor sobre tudo e sobre todos, e Ele é melhor juiz que nós. Amém? Em Isaías, capítulo 64, o versículo 6, Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. É forte, né?
Talvez você esteja pensando assim, mas eu sinto no meu coração, ou eu penso na minha mente, que eu estou correto quando julgo uma situação que presencio. Por exemplo, quando avistamos um mendigo na rua, nós nos compadecemos, não é verdade? Principalmente quando é chuva ou quando é frio. Aí nós julgamos assim, ele não tem recebido oportunidades para mudar de vida, não é? Em Jeremias capítulo 17, o versículos 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Sabe qual é o meu comportamento quando eu me deparo com uma situação assim? Eu oro. Eu tenho que orar. Eu tenho que declarar sobre aquela vida. Pai, liberta essa pessoa. Eu peço perdão no lugar desta pessoa. Eu não sei o que ele fez contra o Senhor, mas eu me coloco como uma intercessora. Eu estou aqui, ó, tapando essa brecha, Pai. Mas, por favor, muda a vida deste homem. Entenderam? O julgamento, ele nos impede de interceder. Já perceberam isso? Quando a gente imprime uma sentença, a gente não intercede. E a nossa justiça é pior do que trapo de imundície. Meus queridos irmãos, nós não podemos avaliar questões das quais o Espírito Santo não trouxe luz. Não temos como. Nós somos como cegos. Nós dependemos do Espírito Santo para nos dizer as coisas. Nós precisamos que ele seja os nossos olhos. Nós precisamos que ele seja os nossos ouvidos. Amém? Então, o arrependimento é necessário, tanto pessoal quanto em forma de intercessão. Em nome das pessoas, em nome das cidades, em favor dos estados, em favor das nações. Queremos o avivamento ou não? Sim. Então comecem pelo arrependimento. Comecem pelo arrependimento por vocês mesmos, por mim, pela sua família, parentela, conexões, cidade, estado, nação. Amém? É uma avalanche, é uma onda. Fabiana, não estou vendo nada acontecer. Preste atenção. Preste atenção que o Senhor vai mostrar. E por que que se faz necessário o arrependimento? Porque ele é um dos critérios para o avivamento. Ele é um dos critérios, gente. Olha que coisa mais linda. E o que que é avivamento? O que que é? Avivamento, então, no sentido simples, no sentido estrito, entre quatro paredes, é algo que acontece unicamente no povo de Deus. O Espírito Santo renova, reaviva, desperta a igreja sonolenta. É a revitalização onde já existe vida. E isso é no sentido estrito, no sentido micro. Mas existe o avivamento no sentido amplo, no sentido macro, no sentido extraordinário, que é não apenas naquele que já confia, que já crê no Senhor, que já há vida. Não é na igreja apenas, mas é na sociedade que ainda não creu em Cristo. Mas ela é beneficiada, ela é alcançada. E acontece porque, além da atuação do Espírito Santo no mundo, a igreja, que é o corpo de Cristo, passa a aumentar a sua consciência. Olha que tremendo. Eu não vivo falando isso para nós, vamos aumentar o nível da nossa consciência. E aí nós começamos o quê? A entender a nossa missão. Nós começamos a servir o mundo de forma evangelística e socialmente.
No avivamento, a igreja vive a missão para a qual foi chamada. Isso é o que nós estamos perseguindo. Um avivamento macro, um avivamento geral, nação, e não apenas dentro de uma reunião Zoom ou apenas dentro de 4 paredes. Não é isso. Amém? Glória a Deus. A sociedade que não crê em Cristo ainda, ela acaba se voltando para o Evangelho. E o reavivamento começa na igreja e termina na sua cidade, na sua nação. Uau! Já pensou nisso, gente? Que coisa mais linda! Em Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Esse texto que eu acabei de ler aqui, ele mostra um despertamento. Depois da queda de Adão, não se fala mais que eles invocavam o nome do Senhor. Apenas neste capítulo, neste texto aqui, que se faz menção de que o nome do Senhor passa a ser novamente invocado. E o nome Enos, ele significa o quê? Significa fraco ou doente. Enos significa fraco ou doente. Logo após o assassinato de Abel e todas as demais loucuras e sandices que eles começaram a praticar, em Gênesis capítulo 3, a partir daquilo ali, o aparecimento das doenças e enfermidades começaram a ficar mais forte. Então, esse nome foi muito apropriado. Foi muito provável que fosse um reflexo, né, da consciência da depravação humana e da necessidade da graça divina. Então, fora esse texto, meus irmãos, não existe outro relato, desde aquela época da queda de Adão, o princípio de avivamento na raça humana. A partir daí, sim, mas até aí, não. Esse é o primeiro. Então, o dilúvio, o que ele nos mostra? Ele nos mostra um modo dramático que acontece com um povo que não se arrepende dos seus pecados. Forte, né? Então, nós temos também os patriarcas, eles lideravam o povo de Deus. Sempre que a vitalidade espiritual do povo se caía, decaía, desvanecia, eles agiam como a força que promovia novo vigor. A exemplo, o breve avivamento na casa de Jacó, em Gênesis 35. Vale muito a pena ler esses textos. Mais tarde, com Moisés, na primeira Páscoa que teve, em Êxodo 12, na outorga da lei do Senhor, em Êxodo 19, 24, 32 e 35, no levantamento da serpente de bronze, no Monte Or, em Números 21, e também com Josué. Com Josué também aconteceu um avivamento espiritual. Quando? Na travessia do Rio Jordão, em Josué 3, na conquista de Ai, em Josué 7, 7 e 8. Mas quando as guerras terminaram e o povo estava o quê? Descansado, estava aproveitando os despojos, e o que aconteceu? Uma apatia espiritual veio sobre este povo. E então, meus queridos, veio a parte mais dark das escrituras, a parte feia. Em Juízes aconteceu isso. Por que que eu digo isso? Ah, Fabiana, mas a gente também vive uma época feia. Sim, a gente também vive. Só que lá, gente, eles a recém tinham saído de grandes avivamentos, eles a recém tinham saído do, do deserto, estavam conquistando Canaã. Então, foi terrível. Foi uma nuvem negra que veio para o povo do Senhor, porque eles faziam tudo aquilo que eles achavam que era o correto fazer. Era isso. Eles eram movidos por sua própria vontade. O povo de Deus fazendo aquilo que achava que era correto. E o que acontecia com isso, meus queridos? Eles eram opressos, eles eram oprimidos. E aí o que? Eles se arrependiam. Eles se arrependiam. Eles clamavam ao Senhor. E o que o Senhor fazia?
O Senhor respondia enviando um libertador para libertar o seu povo dos seus inimigos. Isso durou 300 anos, mais ou menos. E ainda na época de Juízes, mas já bem no finalzinho dessa época, porque o povo quis um rei e pediu um rei, houve um avivamento sem igual. Através da vida de quem? De Samuel. Uau, Samuel! Sim, Samuel 7 a gente vê isso, 1 Samuel 7. Gente, Samuel, ele não foi só juiz, ele foi profeta e sacerdote. 3 funções ele exercia. Olha que tremendo. Samuel, ele dormia nas câmaras do templo. Olha a intimidade dele, hein? E mesmo assim, ele não conhecia a voz do Senhor. Mas isso é assunto para outra ministração. Então, na época dos reis, também aponta para um avivamento, sabe quando? A marcha de Davi, quando ele entra com a arca. Olha que lindo, ele até dança, lembram? Ele dança. Isso é lindo demais, muito bonito. Isso está em 2 Samuel 6. Também nós lembramos de um avivamento na dedicação do templo, no início do reinado de Salomão, não lembram? Não lembro que teve a Shekinah entrou assim, e eles não conseguiam ficar em pé. Olha que lindo! Um grande avivamento. E isso aí, 1 Reis 8. E também nós conseguimos ver um avivamento se chegando na casa de Asa, em 1 Reis, capítulo 15. Josafá, outro rei de Judá, lidera uma reforma. O que é reforma, gente? É voltar para a antiga forma. Isso é uma reforma. Amém? Em 1 Reis 22. O sacerdote Joiada também, em 2 Reis 11. O rei Ezequias, outro exemplo de avivamento, em 2 Reis 18. A descoberta do livro da lei durante o reinado de Josias, lembram disso? Isso é um dos maiores avivamentos que teve, porque eles eram filhos, todos filhos de Deus, todos faziam sacrifício ao Senhor, mas quando eles se depararam com o livro da lei, o rei Josias rasgou as suas vestes e mandou consultar o profeta. O que faremos nós agora, porque a gente trouxe a ira de Deus contra nós? Olha só que forte isso. Se arrependeram e viveram um grande avivamento. Isso está lá em 2 Reis 22 e 23. E se repete em 2 Crônicas 34 e 35. No esplendor de um grande avivamento, Jesus, aleluia! Estou quase encerrando, gente. Não vai ser muito longo hoje, não. No esplendor de um grande avivamento, Jesus aparece, é batizado por João Batista e ele escolhe e ensina os seus discípulos. Ele morre pendurado no madeiro, ele ressuscita, ele sobe aos céus, deixando todos na expectativa de receberem a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Isso em Lucas, capítulo 24. O poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E inaugura o avivamento que Jesus havia predito, havia anunciado de antemão. Havia dito, vai acontecer, esperem, aguardem, gere expectativa no coração de vocês, porque vocês receberão poder. Poder. Uau! E isso acabou marcando o início de uma nova era na história da redenção. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do que está sobre vocês? O poder do Espírito Santo. Vocês têm usado esse poder? Vocês têm feito o que com o poder do Espírito Santo de Deus na vida de vocês? O que vocês têm feito? Vocês têm guardado, escondido esse talento? O que vocês têm feito? Vocês têm dormido? Estão sonolentos? Ou vocês têm testemunhado para aqueles que não creem ainda em Cristo através dos dons de vocês? Jesus disse: aquele que crer em mim, obras maiores fará. Uau! Você quer viver o último e grande avivamento? Você quer? Então, arrependa-se. Amém?
era essa a ministração que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e eu acho que encaixa com a ministração da tarde, sobre tudo é possível aquele que crê. Amém?